Dando continuidade aos nossos estudos de escatologia, depois de termos passado pela ressurreição e arrebatamento em Coríntios e 1 Tessalonicenses 4, vamos dar continuidade agora ao texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o tema da grande apostasia e o homem da iniquidade. Mas eu achei importante, que tem sido um objetivo, tem sido o escopo do meu trabalho de investigação na história, como quando o reino da besta, de Apocalipse 13, que emerge do mar, ela introduziu na terra. E eu faço esse trabalho lendo as escrituras, estudando história, filosofia, ciência política, você possa imaginar. A gente vai lendo os clássicos da literatura e vai formando uma ideia, para ter uma ideia dos tempos que nós vivemos, como chegamos a isso. Então, definindo a apostasia. Vamos começar na definição de apostasia. A apostasia é vista como uma ruptura profunda com a fé em Cristo, com a verdade divina. É um pecado imperdoável para Deus. Na teologia reformada, a apostasia é o ato de abandonar a fé cristã professada. Uma deserção, um abandono. Para a gente fazer uma retrospectiva, de onde iniciar as ideias que conduziram a humanidade até agora. Então eu fiz um trabalho, um pequeno resumo aqui, para que vocês possam entender. E aí a gente vai voltar à Alta Idade Média. A Alta Idade Média, ali há o escolasticismo, e tem a figura do Tomás de Aquino como talvez a pessoa central ali dessa escola de pensamento. Não houve a reforma protestante ainda, e aqui fé e razão andavam juntas, e a filosofia era serva da teologia. Segundo a definição do próprio Tomás de Aquino, você percebe que a teologia, eu gosto dessa ideia, todo conhecimento ajuda, você nunca pode tentar pegar sabedoria humana para tentar introduzir na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo falou. Por outro lado, todo conhecimento ajuda, se você tem uma boa formação em português, em cultura, você lê melhor a Bíblia. Então tudo isso auxilia. Mas você nunca pode depender somente disso. Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fundamental para ser enxergado. Nele estão todos os mistérios. Em Cristo estão todos os mistérios. Então, para Tomás de Aquino, a filosofia era serva da teologia. Então, elas andavam juntos, sem nenhum problema. Em toda a Idade Média, fé e razão andavam juntos. Nessa época da Alta Idade Média, ou Baixa Idade Média para alguns, houve um movimento chamado Renascimento, um movimento cultural, que foi um retorno ao pensamento e à cultura greco-romana, um vasculhar das obras, dos poetas, filósofos, historiadores e da religião. Então a Bíblia foi tipo assim uma redescoberta, porque a Bíblia naquela época, lembra, o catolicismo tirou a Bíblia do povo, só tinha a Bíblia, o clero, e ele não lia. Ela não lia, vivia, tem alguns livros de história da igreja que eu tenho lido, mostra isso. Esse despertar influenciou as mentes dos povos europeus, e com os novos conhecimentos adquiridos, uma contestação dos valores medievais sob o domínio da igreja católica, que com um punho de ferro buscava controlar todo o conhecimento. Atitude essa que Jesus nunca teve. Ele nunca procurou controlar o pensamento divergente. Que Cristo nunca teve essa ideia, pois a nova aliança do Evangelho abarcaria o mundo, entre gentios e judeus. Seria uma nova filosofia, entre outras. Os dois reinos que andariam juntos até a consumação do século. Cristo sabia que Satanás iria trabalhar. Inclusive, ele ia introduzir na própria igreja. É muito importante a gente fazer um comentário sobre isso, porque muitas vezes os conservadores católicos, eles incluem o pensamento protestante, a reforma protestante, como um movimento revolucionário, justamente porque ele fez isso. Ele foi lá atrás buscar, mas foi tentar. Por que eles reagiram dessa forma? Eles tentaram sair de um cerco. Você não podia pensar nada fora dentro do escolasticismo, e muitos até morreram na fogueira, como Giordano Bruno, quando tentou fazer algo diferente. Imagine Cristo ou os apóstolos queimando alguém porque estava pensando de forma divergente. Imagine aí todas as glosas que haviam, quer dizer, que eram interpretações que foram se acrescentando através do século.
Você lembra que Cristo falou que se matava a verdadeira fé do Evangelho com as tradições humanas. Então a Reforma Protestante, quando ela se aproveitou, que o movimento cristão, Deus sempre trabalha dentro do mundo. Havia um movimento no Renascimento ali que não tinha nada a ver com o Evangelho, que geraram essas ideias aí, Satanás trabalhando. Mas existia homens ali que estavam contestando, né, o comportamento da igreja romana, rica, né, milionária, dona de terras, maiores terras do mundo, pertencia à igreja. Você imagine isso dentro do cristianismo. Nunca foi a verdadeira, vamos dizer assim, nunca isso se harmonizou com a igreja cristã. Em meio a essa efervescência cultural, uma sutil mudança passou a ser proclamada. Interessante, foi um dos pontos que eu mais encontrei aqui para explicar toda a nossa vida. A separação entre fé e razão, entre teologia e filosofia como campos distintos de estudos. Notadamente por uma pessoa chamada Guilherme de Ockham, um filósofo chamado Guilherme de Ockham, que viveu lá no século entre 1287 e 1347. Depois veio o Giordano Bruno, que foi queimado, pela Igreja Católica, e Galileu, né? Essa dicotomia, quer dizer, esse antagonismo foi se ampliando, quer dizer, entre fé e razão, foi se abrindo um fosso. Contudo, foi em René Descartes que a razão alcançou sua liberdade da fé, inaugurando uma nova era, a do homem no lugar de Deus como centro de todas as coisas. Quando ele vai trazer para dentro do homem a vida. Eu não vou entrar muito nos pormenores da filosofia cartesiana, que não é o objetivo aqui, mas ele é quem vai trazer tudo para dentro. Quando ele diz, penso, logo existo, a existência ele traz tudo para o pensamento, para a razão, você percebe? É nesse ponto aí. Deus, naquele período, pela influência de Descartes e seus seguidores, como Spinoza, o David Hume, o Kant, ele passou a ser considerado apenas um Deus relojoeiro, que é a filosofia do deísmo, que criou o mundo com leis fixas, e essas leis fixas é que sustentam o mundo, e que Deus se afastou definitivamente da criação, percebe? Como estão tentando separar Deus e homem, ver a sutileza disso. Agora, segundo Descartes e desses outros pensadores, cabia ao homem dominar a natureza pela ciência, conhecendo como funcionam essas leis fixas. Então, a ciência qual foi o alvo da ciência aí? Olha, uma ciência agora montada na razão, distinta de Deus, procurando se separar de qualquer ideia de religiosidade. Qual a ideia agora? É dominar a natureza pela ciência, conhecendo como funcionam essas leis, né, fixas. Como acreditava Kant, o que não se pode provar nem explicar, deve se abandonar. Você percebe onde é que Kant chegou? Kant já no século XVIII ele chegou a esse entendimento. O que se não se pode provar, né, deve se abandonar. Imagina, se você não pode provar um milagre, você abandona o milagre. Então você vê hoje muito essa influência, até em pastor. Tem um pastor presbiteriano renomado, que eu percebo que ele tem esse problema. Ele tem uma certa aversão ao sobrenatural. Aí ele encontra todas as explicações racionais para tentar se afastar. A igreja é sobrenatural, vai haver milagre, vai haver sonho, vai haver mistérios. Igreja é mistérios, é só olhar, abrir a Bíblia, você vai ver que sempre foi assim. No campo político, também houve uma batalha entre fé e razão. A preponderância até então da monarquia como forma de governo. Ela continuou a ideia da teoria do direito divino dos reis. Quer dizer, os reis eram homens que Deus indicava, que Deus trazia, que Deus colocava no trono. Então isso aí permaneceu atuando. Aí ele recebeu uma boa atenuação dessa teoria na Revolução Gloriosa em 1688 na Inglaterra, na vitória do parlamento. Aí começou a diminuir os poderes do rei. Isso foi um questionamento a esse direito divino dos reis. Quer dizer, aquela ideia da Idade Média, aquela ideia do passado lá. Lembra que a monarquia foi a forma de governo escolhida por Deus lá em Saul. Né? Por pior que seja entre os homens, foi o meio que Deus escolheu, não foi democracia. Contudo, foi em 1789, com a Revolução Francesa, que houve a vitória da razão contra a fé. Ele recebe novo duro golpe. Quer dizer, não foi uma vitória completa, mas ali a coisa ficou, né, ali, não tenha dúvida. Quando o Saint-Just, que é um dos revolucionários da Revolução Francesa, proclamava a morte do rei Luís XVI, por que ele disse que ele tinha que ser guilhotinado? Por quê? Porque ele representava esse direito divino dos reis contra a Deus da razão, contra o movimento revolucionário da razão pura. Percebe? Então ele praticamente define a morte
do rei Luís XVI com essa palavra. Contudo, ela foi sepultada, né? Essa teoria foi sepultada do direito divino dos reis no final da Primeira Guerra Mundial, como símbolo da vitória da deusa razão. Então, aí no final da Primeira Guerra Mundial, acabaram simplesmente todas as monarquias. A democracia venceu. Homens revolucionários, retirar a influência do mundo, né, sempre foi o desejo dele. Foi o grito revolucionário vitorioso. Então, eles vêm ganhando, eles vêm, né? E isso é só para você ter uma ideia como essa coisa foi acontecendo através do século, como eles foram matando. De dentro desse arcabouço construído até o século XVIII, né, né, até a Revolução Francesa, surgiram as ideologias modernas. Foi aí que elas vão ter seu nascedouro muito no século XIX. Vieram o racionalismo, que é a fé cega na razão, que vimos tratando até agora. O progressismo, que foi a fé na ciência e na tecnologia. Augusto Comte é um positivista, né? Ele traz essa ideia. Inclusive, que você olha a ideia qual é dele, de fundar uma nova igreja, a Igreja da Ciência. A ideia está sempre uma luta contra o Evangelho, contra Cristo. A luta é contra Cristo. O marxismo, que é a fé no homem, essa talvez seja a pior de todas as ideologias, porque a ideia dela é fé no homem, na igualdade, no reino milenar terrestre, no governo mundial. Ela tem um desejo de alcance mundial, né? Um pensamento de um governo universal. Depois a gente vai entender melhor isso em Apocalipse 13 e 17. O darwinismo, que busca reduzir o homem a qualquer animal da criação, né? O homem veio do macaco, o homem veio de uma evolução, né? Todas elas buscando destruir qual ideia? A ideia de transcendência, para você não subir a Deus. Então a ideia é matar Deus na história. Então isso vai gerar, até o final você vai procurar entender o porquê, como veio esse pensamento da grande apostasia, que eu creio que nós já estamos nela. A filosofia da linguagem foi outra, que dominou as universidades no século XX, que defende a ideia cartesiana, que tudo resume ao pensamento, negando a realidade. Essa filosofia da linguagem, ela é do século XX, principalmente nas universidades. Aí. Os grandes filósofos do século XX, eles trabalham essa ideia. Ela foi tendo uma evolução, né? Negando a realidade. Nela realizou-se o movimento da alta crítica. Né? O que é a alta crítica? Foi que colocou em dúvida textos das escrituras e de outros textos do passado. Tudo mediante a razão. Você desconsidera qualquer ideia de milagre. Qualquer exemplo, ela foi aplicada à Bíblia. Né? E teve muito questionamento da Bíblia, isso lá no final do século XIX e no século XX. É interessante que foi a controvérsia chamada a controvérsia do declínio, travada por Spurgeon contra os pastores liberais, que se deu no campo dessa matéria, da alta crítica. Eles estavam fazendo comentários sobre a Bíblia e dizendo que a Bíblia não era verdadeira em tudo que ela é. Alguns textos eram verdade, outros não, você percebe? O ataque, o alvo é sempre Cristo, as Escrituras, a verdade. Isso é o âmago de um movimento revolucionário. Dessa filosofia proveio o movimento pós-modernista e racionalista, e os movimentos contemporâneos como o da cultura woke. O que é um pensamento pós-modernista? Muitas vezes você chega para uma pessoa, você mostra algo para ela, olha, o cara roubou, o cara é ladrão, e você está mostrando, e a pessoa está vendo que aquilo ali é evidente. Mas aí surge alguém, um proclamador da filosofia, que ela está no mundo hoje. Ela diz assim, você prefere acreditar no que você está vendo ou nas minhas palavras? Quer dizer, você começa a acreditar no seu pensamento. É uma coisa terrível. Tem um filósofo chamado Groucho Marx, o Olavo de Carvalho fala muito dele, que ele traz essa ideia. Você prefere ver no que você está vendo, que está claro. Né? Uma vez eu comentando isso com um sobrinho meu, sobre essa irracionalidade, e ele é uma pessoa extremamente honesta. Se você entregar ouro, você recebe ouro no lugar. Aí eu perguntei para ele, como é que você favorece um político, você faz propaganda para um político, vota dele, que você sabe que é um ladrão, né, incontestável. E ele diz, não só voto, mas como faço todo o trabalho. É irracional, é altamente contraditório. Isso é um pouco do que é essa filosofia pós-modernista. De toda essa sinistra construção, emanou a democracia. Interessante. A democracia é forma de governo altamente conceituada entre nós hoje, mas fortemente contestada pelos homens eminentes da segunda metade do século XIX. Eu li um livro do Russell Kirk, maravilhoso livro, talvez o livro mais importante da área de filosofia política que eu li, é esse livro aí. Tem um outro muito bom, que é o
passou o nome. Os intelectuais, do Paul Johnson, muito importante. Bons livros que mostram esses homens aí, como que eles criaram todo esse sistema. Então, assim, todos os grandes eminentes homens da segunda metade do século XIX, eles contestavam a democracia. Todos eles. É interessante, né? Porque não eram homens eminentes. E a gente amando, né? E a gente percebe que as grandes desgraças da democracia foram 2 guerras mundiais. Né? O reino total da imanência do homem. O que é o reino da imanência? É tudo que a teoria de Descartes, a filosofia de Descartes trouxe. A imanência é trazer o homem para dentro da terra. Para cortar essa ideia de subir. Por isso que o homem não quer subir. Ele não quer Deus, ele não quer nada sobrenatural. Sufocava a cada dia o reino de Cristo na terra. E o conduzia infalivelmente para a grande apostasia, onde se dá a subversão dos valores judaico-cristão no mundo, onde a verdade dá lugar à mentira. Muitos hoje já se deram conta dessa tenebrosa nova ordem que almeja nos conduzir. As pessoas já perceberam. É nesse cenário com o reino do norte, de Isaías 14, de onde surgirá o anticristo. Então é nesse contexto, que eu creio que nós já estamos nela, da grande apostasia. Por isso que, de fato, há uma ideia muito clara da iminência do anticristo, nesse período que nós vivemos, alcança talvez essa geração, e a gente tem que se dar conta dela e ter temor, sim. Então, assim, eu achei interessante gravar esse primeiro vídeo para explicar isso, para que vocês tenham uma ideia. Claro que todo mundo está assistindo as coisas, o conhecimento está na internet e as pessoas estão pensando. Mas muitas vezes há muito ruído aí, há muita informação. É interessante você ler e estudar. Eu nunca me dou satisfeito de ouvir as outras pessoas. Eu fui ver isso aí. Tem muitas acusações falsas ao protestantismo feitas pelo Eric Voigt, mas eu fui lê-lo. Ele tentando atingir os puritanos, do qual eu sou um puritano. Toda a minha fé eu procuro, a influência que eu devo receber vem desses homens. Eu li tudo que se possa mais dos puritanos. Então a visão deles é a minha visão. Então vi muita coisa falsa do movimento conservador. Principalmente essa questão de tradição. Você vai obedecer tradição se elas se emanarem da Bíblia, tradições corretas. Não é porque uma coisa é antiga que você tem que obedecer. A reforma protestante rompeu com isso. Como Cristo rompeu. Vocês invalidam as escrituras por vossas tradições. Tradições erradas, tradições fora da Bíblia, que foram justamente que os reformadores buscaram. Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem esse ataque e a gente se deixa levar por essas interpretações dos conservadores, principalmente pelo Olavo de Carvalho, sem problema. Eu faço o curso dele, gosto, estudo a filosofia, não pode ter algo melhor do que você estudar, amo estudar tudo que ele escreveu, mas nem tudo eu concordo com ele. Estou firmado no pensamento puritano pregado pelo Spurgeon, pelo Jonathan Eduardo, trazido principalmente pelo José Marbessa nas pregações. Eu encerro essa parte para dar início depois, no segundo vídeo, o estudo propriamente dito de 2 Tessalonicenses capítulo 2.